Bom, eu estou recebendo aqui no estúdio a delegada, a titular da Delegacia de Polícia Especializada dos Direitos da Mulher, Marla de Miranda, pela primeira vez aqui no programa. Agradeço a sua presença aqui. Eu a trouxe aqui por quê? Porque hoje é o Dia Internacional, Dia da Mulher, Dia Internacional das Mulheres, e nada melhor do que trazer alguém que está lidando todo dia, todos os dias, com problemas que afetam os direitos, o progresso das mulheres, enfim, o direito à liberdade de expressão de cada uma. Delegada, muito obrigado. Seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Adelino. Eu que agradeço a oportunidade de poder explicar um pouco do nosso trabalho, falar um pouco dos serviços que a Delegacia Especializada de Parintins oferece para a comunidade. E um dos públicos da Delegacia Especializada, de fato, são as mulheres, porque nós tratamos também de pessoa idosa, criança, adolescente e pessoa portadora de deficiência. Mas, infelizmente, para o meu espanto, inclusive, porque sou parintinense, fui embora daqui há bastante tempo, imaginei que Parintins ainda fosse aquela Parintins pacata, mas infelizmente não, principalmente relacionado a crimes contra mulheres. Nós temos aí inúmeros registros, só em janeiro nós tivemos 82 registros de ocorrência de violência contra a mulher, e no mês de fevereiro esse número baixou um pouco, mas continua bem alto, porque nós também temos que contar com aqueles fatos, com aquelas ocorrências que não chegam ao conhecimento da polícia, ou seja, aquela vítima não teve oportunidade ou não teve coragem de procurar a delegacia para efetuar o registro de ocorrência formal. E a Polícia Civil, diferente da Polícia Militar, nós ficamos inertes, nós ficamos na delegacia esperando sermos provocados, diferente da Polícia Militar, porque a Polícia Militar é a polícia ostensiva, é aquela viatura que está ali patrulhando, tentando evitar com que o crime aconteça. Então, a Polícia Civil trabalha após o crime acontecer, apesar de que a Delegacia Especializada tem tentado fazer um trabalho preventivo, como está aqui no seu programa, falando dos tipos de violência, falando para as mulheres procurarem a delegacia, tenham coragem para fazer isso, tenham coragem para fazer a denúncia, tenham coragem porque nós, além de termos agora delegada de Polícia Civil, nós sempre tivemos e temos uma estrutura muito boa de assistentes sociais, de psicólogos, que estão ali preparados para acolher essa mulher, para conversar, para explicar para ela dos direitos dela e também para o próprio homem. Se tiver algum problema e quiser nos procurar para conversar, antes, principalmente, de cometer o delito, nós estamos ali para ajudar, porque depois de cometer o delito, aí a bronca é comigo. Entendi, tá certo, Delegado, eu vi a senhora falando aí, que geralmente a delegacia só entra em ação pós-crime, Mas isso pode ser evitado. Geralmente é aquela companheira que vem sendo aos poucos agredida pelo companheiro, começa com um distrato, depois com uma exposição em público. Exatamente. Isso já pode procurar a delegacia de polícia. Olha, sim, delegada, está acontecendo isso, eu temo que essa situação piore, o que a gente pode fazer? A mulher, ela tem que entender, ela tem que colocar na cabeça que a agressão física é a última violência, porque antes da agressão física, nós temos violência psicológica, nós temos violência moral, um simples xingamento, um ciúme excessivo, um controle de celular, um controle de amizades. Isso tudo já é crime, isso tudo já, inclusive, pede e tem disponível medidas protetivas de urgência contra esse agressor. Então, não é só marido e mulher, namorado também, todo o público de idade, mulheres casadas, meninas que estão namorando. Então, é preciso, Adelino, ter essa consciência de que a mulher, desde 2006, tem uma lei que ampara e que discrimina todos os tipos de violência que ela pode sofrer. Então, como você bem colocou, um simples falar alto já pode ser considerado uma violência. Um simples, não, você não vai sair com essa roupa, já é considerado uma violência. Então, ela tem que procurar a delegacia, até para que evite chegar na violência física, ou no feminicídio, que é ceifar a vida dessa mulher.
Agora, delegado, a senhora falou isso e me passou agora um pensamento aqui. Alguma das vezes que a senhora atuou, né, aqui a senhora ainda está há pouco tempo, mas durante a sua trajetória, já procurou algum casal junto? Ó, delegado, eu trouxe aqui meu esposo, converse com ele aqui, porque ele está começando a se alterar. E a senhora colocou as devidas diretrizes para ele, deu uma de psicóloga para ele. Adelino, aqui, um casal do Mocambo. Um casal do Mocambo. 30 anos de casamento, os filhos formados. Ela enganou ele. Ela disse, não, vamos ali que eu preciso registrar porque eu perdi um documento. Ela foi espertíssima. Levou para a delegacia, chegou lá, passou pelo atendimento, não porque queria falar com a delegada. Eu digo, tá, entre. Mas ele está aí, eu queria que a senhora também que ele ouvisse. Eu digo, tá, vamos ouvir. Pois do Mocambo, ela foi corajosa, inteligente, e ali nós tivemos uma conversa e acredito que hoje estão bem. Eu pelo menos espero. Até porque dia 16 de março a delegacia especializada vai estar no Mocambo. Olha. E eu vou fazer uma visita para esse casal para saber se ele me ouviu. Para saber se teve, né, progresso em tudo isso. Olha, então eu acho curioso o seguinte, né, uma senhora dessa da zona rural, muitas das vezes a informação nem chega completa para ela e ela teve esta atitude. Que isso sirva de exemplo para as mulheres aqui da cidade, que tem muito mais informação, a internet está aí para poder também direcionar, para dar todo aquele apoio, né? Agora, delegada, a senhora falou em medida protetiva. Aqui em Parintins tem diversos casos onde os companheiros, né, que já são penalizados por essa medida, não cumprem, né? Não cumprem, Adelino. E ontem, inclusive, nós fizemos uma prisão em flagrante, não, foi um cumprimento de mandado de prisão preventiva, justamente por descumprimento de medida protetiva. Uma professora rural nos procurou, bastante lesionada, porque além do descumprimento de medida protetiva, ela foi vítima de lesão corporal. E um absurdo, porque, inclusive, chegou a perder um dente. Nos procurou, infelizmente, já tinha passado o tempo para a prisão em flagrante. A polícia militar foi ao teu local no dia do fato, mas ele conseguiu fugir nessa hora. Quando chega a polícia militar, o valentão se acovarda e foge. Aí ela nos procurou, efetuou o registro de ocorrência, levou o pedido de medida já deferido, a sentença deferida do pedido dela. E nós representamos ainda no plantão judiciário de Parintins por essa prisão e conseguimos cumprir ontem essa prisão contra esse agressor. E, infelizmente, Adelino, nós temos várias vítimas nesse sentido, que não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira medida protetiva que ela consegue em desfavor desse agressor e que, mesmo assim, eles continuam cometendo o mesmo delito contra essas vítimas. É uma perseguição que me causa espanto, porque nós sabemos que o número de mulheres é bem superior ao número de homens, mas aquele homem agressor, ele tem aquela mulher como se fosse propriedade dele, ou seja, ele já tem uma companheira nova, ele já tem uma família nova, mas aquela ex dele não pode seguir com a vida, ela tem que ficar ali à disposição dele até o momento que ele bem entenda, e isso não pode acontecer. Ok, e muitas das vezes, penso eu, delegada, aqui, geralmente, os companheiros que sofrem, né, essa penalidade da medida, do descumprimento da medida protetiva, eles até desconhecem, né, a seriedade, né, em que eles foram colocados. Muitas das vezes, eles não têm noção do descumprimento daquela determinação judicial. Aquilo pode acarretar, né, várias situações que vão realmente prejudicar bastante ele. Exatamente, Adelino. Quando eu vim para Parintins, a minha mãe mora aqui, minha mãe mora na Baixa. Quando eu vim para Parintins, me perguntaram, mas você vai continuar morando na casa da sua mãe? Você não acha que você vai expor a segurança dela? Eu acredito que não, porque o doutor Adilson, que é o titular do DIP, ele vai continuar prendendo traficantes, prendendo ladrão, e o meu público é um cidadão de bem. Sim. É um pai de família, que ele não entende que aquela companheira dele possui direitos e que ele deve obedecer. E muitas vezes, como você falou, é essa falta de conhecimento, que ele acredita que não, que ele, esse papel aí não vai impedir que eu chegue... Ela vai só me dar um ralho lá na delegacia e pronto, Exatamente, né? Exatamente. Mas, depois que eles são presos, e eu acho que em Parintins faltava um pouco disso, porque muitas vezes a gente não aprende pelo amor, mas aprende pela dor, eu espero que os outros agressores, se assim houverem,
aprendam com esses exemplos que a gente está mostrando, porque nós também não vamos ser omissos, nós vamos conversar, nós vamos tentar ajudar, mas também nós vamos ser firmes na hora que ele descumprir as medidas ou praticar qualquer tipo de crime mais grave contra a mulher. Ok, olha, eu estou conversando aqui com a titular, né, da Delegacia Especializada de Mulheres aqui de Parintins, né, delegada Marna de Miranda. E os casos de feminicídios aqui? Graças a Deus, nesses 2 meses de gestão ainda não aconteceu. Então, eu espero que não aconteça. Mas nós temos, sim, investigações em andamento de tempos passados que ainda vamos ter que remeter para a Justiça esses inquéritos. Mas, de dezembro para cá, que foi quando eu assumi a delegacia, nós não tivemos nenhum fato ocorrido. Ok. Hoje é o dia alusivo, né, o Dia Internacional das Mulheres. São vários temas que rodeiam esta classe, que muitas das vezes são impedidas, né, de viverem livremente, de terem as suas próprias escolhas, delegada. Tem mulheres aí que querem estudar para ser médicas, tem mulheres que querem ser advogadas, tem mulheres que querem ser empresárias, montar o seu próprio negócio. E eu queria que a senhora falasse agora, nesse momento, geralmente os companheiros, né, os esposos, os maridos, que geralmente não aderem a esta ideia e que isso não deixa de ser também um caso de violência. Sim, sim, é um caso de violência. Nesse caso, Adelino, é mais violência ainda porque ele consegue entrar no pensamento dessa mulher e muitas vezes enfraquecer o desejo dela e muitas vezes baixar a autoestima dela, e isso é triste demais e não deixa de ser violência psicológica, não deixa de ser violência emocional. Então é por isso que eu sempre faço inclusive um apelo para essas mulheres: tenham coragem, nos procurem os seus direitos, nós podemos tudo, e nós não queremos nada a mais do que os homens, nós só queremos igualdade, tão somente. Ok, então, olha, conversei aqui com a delegada, nós teremos aqui, né, que ter um programa de 3 horas para a gente abordar tantos assuntos, né, que envolve aí os direitos das mulheres, né, esta violência em todos os âmbitos que elas vêm sofrendo, mas que a delegada está aqui. E pelo que a gente observa, ela é linha dura. Eu sempre falei isso no dia que ela chegou aqui, não foi, Zé Pimentel? Olha, pelo perfil da delegada, esta aqui, né, é de pouca conversa e muita ação. Delegada, eu queria que a senhora deixasse uma mensagem para as mulheres e também para os companheiros. Eu quero aproveitar o espaço para falar que Parintins, pela primeira vez, está participando de uma operação nacional, Adelino, justamente de combate ao crime contra a mulher. Então, todo esse mês de março, nós estamos tendo ação na delegacia e mais atenção. Por isso, você, mulher, que está passando por qualquer tipo de violência, nos procure. Conte com a segurança pública do município de Parintins. Nós temos uma estrutura forte agora para lhe oferecer. Nós temos polícia judiciária, nós temos assistentes sociais, nós temos psicóloga. Então, nos procure. E você, companheiro, namorado, homem, respeite a sua mulher, respeite a sua companheira. Você nasceu de uma mulher. Então, você só existe porque as mulheres existem. E nós não queremos ser mais. Por isso que eu não gosto muito do termo empoderamento feminino. Nós queremos apenas ser iguais, nós queremos apenas ser respeitadas. Muitos dizem, mas cargo de polícia não é só para homem. Nós hoje estamos provando que não, que nós podemos fazer tão bem quanto os homens. Obrigado, delegada. Feliz Dia das Mulheres para a senhora também, tá bom? Obrigada. Olha, e esteja, né, à vontade quando quiser vir aqui abordar algum assunto relevante.